Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Kniper. Vamos falar sobre o Mundial de Clubes. O Grupo B está encerrado. Palmeiras e Inter Miami avançam às oitavas de final. Palmeiras ontem chegou a estar perdendo por 2-0 e conseguiu buscar o empate, né? Mas fato é que, assim, por pouco não teve que enfrentar o Paris Saint-Germain logo nas oitavas de final. A questão que a gente coloca aqui, né, tipo, eu peço desculpas por não gravar esse vídeo lá depois que os jogos acabaram, porque eu tava com um sono inacreditável, inclusive, né, eu dormi no segundo tempo entre Palmeiras e Inter Miami, que eu já tava 1-0, aí eu acordei com um gol do Palmeiras, né, eu pensei, o Palmeiras empatou, eu tinha perdido o gol da Inter Miami com o Luis Soares, né, mas fato é que assim, o Palmeiras conseguiu evitar o pior e vai ter um confronto local, assim, entre aspas, que não aconteceu nos Estados Unidos, mas vai enfrentar o Botafogo, curiosamente os times que disputaram o Brasileirão na última temporada, né? E eu acho assim, não gostei do jogo do Palmeiras em si, bem ruim, né? Até porque muita gente achou que o Palmeiras ia amassar a Inter Miami, que não tá lá brilhando com o Javier Mascherano. Inclusive, acho que até melhoraram depois daquele jogo inicial. Acho que já jogaram ok contra o Porto. Esse jogo hoje contra o Palmeiras, ontem, né, contra o Palmeiras, foi interessante, né? Mas a questão é, eles não eram os favoritos no grupo e quase passaram em primeiro. E aí a gente fica pensando, né? Tipo, o Palmeiras quase que vai enfrentar nas oitavas de final o atual campeão da Champions, não tem garantia de que vai conseguir repetir o que o Botafogo fez. Evitar o time mais complicado é garantia de ir mais longe, garantia não é, né? Mas é a chance de ir mais longe no torneio e, obviamente, conseguir mais dinheiro em premiação. E a gente viu que a premiação dessa competição é muito grande, pode ajudar demais a saúde financeira dos clubes. Então, assim, foi realmente um resultado para o Palmeiras de alívio, conseguiu um empate no final. E do outro lado do grupo temos que comentar, é claro, né, sobre o Porto que sai em último lugar. O futebol português extremamente desmoralizado, né? O Porto principalmente. É curioso que eles quase perderam todos os jogos. Perderam para o time dos Estados Unidos, perderam para o time do Egito, o Al-Ahly, e por pouco não perderam para o Palmeiras do Brasil. Quase saíram completamente zerados. Eu acho até que seria até mais justo, né, o Porto sair totalmente zerado. E a verdade é que isso é uma mensagem muito ruim para o campeonato português, que talvez precise de uma mudança, uma reestruturação de como é feita a ordem financeira, porque realmente, assim, é algo impressionante o declínio. Não era tão defasado assim. O campeonato português no início da década de 2010 tinha equipes fortíssimas, o Porto e o Benfica dos anos 2010, né? Um Benfica que tinha Di Maria, Saviola, vários outros jogadores, né? O Oscar Cardoso era um ótimo centroavante, né? Entre vários outros jogadores fantásticos. O Porto que já chegou a ter Hulk, Rames Rodrigues, Falcão Garcia. Então, você entende? Esses times já foram muito fortes. Times que você não acharia fácil enfrentar no mata-mata da Champions. Hoje cair em grupo de time português é aquele negócio, você não vai subestimar, mas ao mesmo tempo você não vai temer como antes, né? E eu acredito que Portugal merece times mais fortes do que está tendo nesse momento, né? Até porque esses times já foram protagonistas. Estamos falando de dois times que já foram campeões da Champions, né? Benfica e Porto já são bicampeões da Champions e no final estão cada vez mais longe de conseguirem um terceiro título. E assim, sai em último. E falando dos dois times que avançam, né? Eu acho que a Inter Miami ela sai muito bem sucedida desse Mundial, porque passou da fase de grupos, não jogou mal nenhuma partida até agora, né? Tipo assim, jogou mal talvez a estreia, né? Mas assim, não perdeu nenhuma partida até agora. E vai enfrentar um Paris Saint-Germain, a gente não sabe o que vai acontecer lá. O Paris Saint-Germain, obviamente, é favorito, mas é legal ver o Messi se divertindo jogando futebol, o Soares também, fisicamente está complicado para ele, né? Já está realmente limitado na questão física, mas tecnicamente ainda é um negócio surreal de ver. E aí o Inter Miami é aquele negócio, é o asilo dos ex-jogadores do Barcelona, mas é legal ver eles se divertindo, né? Eles estando ali felizes dentro de campo e ainda assim capazes de competir de alguma maneira e complicar a vida dos adversários. Se vão conseguir fazer frente ao PSG, a gente não sabe, e é melhor nem cravar que o PSG vai atropelar ou não, porque a gente já viu que os europeus nessa competição até agora não têm intimidado tanto quanto muita gente imaginava, né? E aí a gente tem, né, o jogo do Palmeiras nessas fases de grupos até agora, né, os jogos, né, na fase de grupos até agora. Eu acho que assim, o Palmeiras ele tem um elenco legal e tudo isso, mas ainda não se encontrou totalmente, né? O início de temporada foi bem desanimador, né? O trabalho da Abel Ferreira parecia muito engessado, melhorou no Brasileirão, mas ainda assim tem arestas a serem aparadas. O time ainda precisa evoluir em vários aspectos, porque sinceramente assim, eu espero mais
ainda mais de um elenco que investiu pesado, né? Tipo, o Palmeiras investiu muito dinheiro nessa janela de transferências, trouxe jogadores assim que teoricamente iriam melhorar o nível da equipe, né? Mas depende do técnico também ajustar e extrair o melhor desses atletas, né? Alguns jogadores talvez não dá nem para colocar tanto na conta do Abel, como é o caso do Vitor Roque, 150 milhões de reais investidos e o cara tá jogando nada, né? Mas aí eu não acho que é só técnico, o jogador tá devendo, mas assim, o elenco melhorou além disso. E eu acredito que o Palmeiras está sentindo até agora muito pouco essa evolução. E vamos lembrar que o time perde o Estevão. Muito torcedor está irritado com o Estevão, porque ele não participou diretamente para um gol e uma assistência até agora. Mas vou falar a verdade, né? Vocês acham que vai ser melhor sem ele? Eu não acho. Sinceramente, é um jogador que, com o talento dele, não dá para substituir tão facilmente. Então, assim, a saída do Estevão não quer dizer que as coisas vão melhorar, porque ele só está sendo escalado porque ele é um jovem talento, está brilhando. Eu não acho que tem alguém no elenco que vai cumprir a função de ponta pelo lado direito melhor do que o Estevão faz no momento. E assim, ele não jogou mal contra a Inter Miami, né? Ele produziu volume de jogo, ele foi um perigo constante. E aquele negócio, né? Quando o jogador consegue criar esse perigo constante, né? Atrai a marcação, ele dá mais espaço para o centroavante, para essas opções aparecerem e levarem perigo. E aí, no caso, os centroavantes, né, o Vitor Roque, o Flaco Lopes, também tem que fazer sua parte, aproveitar que tem mais espaço e liberdade para produzir mais. No caso, quem aproveitou isso foi o Paulinho. O Paulinho aproveitou, depois teve o segundo gol, mas fato é que assim, eu acho que o Paulinho tem que ser considerado para começar como centroavante, porque ele fez esse papel bem no Atlético Mineiro, ele consegue jogar centralizado. E eu acho, inclusive, que o Palmeiras pode até, na eventual saída do Estevão, ir para um 4-4-2, jogar com dois centroavantes avançados, até porque eu não acho que o ataque pelos lados, sem o Estevão, é a mais forte qualidade do Palmeiras. O Palmeiras pode jogar ali com o meio campo mais forte e, obviamente, dois jogadores ali avançados que podem ter essa presença de área. Acho que Paulinho e Flaco Lopes ali seria uma dupla de atacantes muito interessantes e que poderia trazer uma dinâmica muito bacana à equipe. Mas se vão fazer isso ou não, depende deles, né? Depende aí do Abel Ferreira, depende do Palmeiras observar isso como uma estratégia mais válida. A gente ainda não sabe as decisões que eles vão tomar. Mas fato é, vai enfrentar o Botafogo. O Botafogo fez uma fase de grupos, um grupo difícil e passou, que tinha o PSG, o Atlético de Madrid, ganhou do PSG de maneira espetacular, perdeu para o Atlético de Madrid, perdeu o primeiro lugar, né? Se eles conseguissem avançar em primeiro lugar, enfrentar a Inter Miami, né? A questão é, tipo, o Botafogo não dá para saber qual time também seria o mais fácil para eles, né? Porque de um lado é aquele negócio, o Palmeiras eles conhecem, né? A Inter Miami é aquele negócio também, não é um time que a gente vai sentir tão intimidado, porque os maiores jogadores deles, por mais que sejam gênios do futebol, são jogadores com mais de 30 anos de idade, tem que evitar dar bola parada pro Messi, etc. Não dá para subestimar. Mas a gente sabe que é um time que tem sim suas carências, seus problemas. Não à toa no final do jogo, quando o Palmeiras se acertou, marcou 2 gols. Mas, de qualquer maneira, né, a gente tem um jogo que, um Botafogo que mostra que consegue se defender bem, consegue contra-atacar bem, e um Palmeiras que vem mostrando fragilidades, principalmente na transição. Então não é um jogo que vai ser, acho que, tão fácil quanto muita gente pensa, porque o Botafogo não tem mais o Arthur Jorge, acho que nenhum palmeirense pensa assim. E a questão é, eu acho que é um jogo muito em aberto e que vai ter aquele nervosismo, né? O time brasileiro que vai até as quartas de final, que tem aí a chance de ir longe numa competição com tantas equipes grandes do futebol europeu. Vamos ver o que vai acontecer. Estou bem curioso para essa partida. Palmeiras e Botafogo. É um clássico brasileiro num campeonato mundial. Acho que só por isso esse campeonato vem se justificando muito bem. E acredito que a Conmebol tenha que tomar providências para, quem sabe, aumentar os times tanto brasileiros e da América do Sul aí, porque a verdade é que tem dado um show e tem sido, obviamente, as torcidas mais engajadas dentro desses palcos, porque assim, os europeus, poucos foram até os Estados Unidos para dar o devido apoio. Já os brasileiros e argentinos, mesmo tendo condições financeiras muito mais limitadas, eles vão lá e dão um jeito de conseguirem apoiar suas equipes. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.